Olá, em nome da Engeduca, dou as boas-vindas ao nosso curso de Fundações de Silos, Reservatório de Granilheiros. Esse curso, na realidade, é uma complementação ao curso que existe aqui na Engeduca, que é apresentado pelo professor Calil, que é o curso de Silos. Mas no curso do professor Calil, ele só se atém à parte estrutural dos silos, e em função disso alguns alunos solicitaram que fosse feito também, complementasse com a parte de fundações. Esse é o objetivo do nosso curso. A nossa primeira aula, que é de hoje, nós vamos fazer uma introdução às fundações dos silos e dos reservatórios, que na realidade não tem diferenças significativas com relação a fundações de estruturas civis normais. A única diferença que existe é que nas estruturas de silos e de reservatórios, as cargas predominantes são cargas devido ao material estocado, ou seja, o material estocado tem uma carga significativa e bem maior do que o peso próprio da estrutura, ao contrário do que acontece nas estruturas de prédios e pontes. Essa diferença que cria uma necessidade não só do projeto, como também de acompanhamento de recalques. Quase sempre nas obras de silos estão sempre embutidos sempre uma atividade que é de controle de recalques. Previsão, evidentemente, não se pode fazer controle se não se faz previsão. Então, como eu falei para vocês, o projeto de fundações de reservatórios, ou de silos, ele, na realidade, segue as linhas gerais do que se faz em projetos de estrutura normais. A única diferença, realmente, são que as cargas preponderantes são devidas ao peso próprio estocado. Isso, em função disso, então, o projeto de uma fundação de silos, ele precisa de fazer a previsão do controle, fazer a previsão e controlar os recalques dessas fundações. Eu ainda estou um pouquinho desacostumado aqui com a mesa, mas eu acho que aos pouquinhos vou melhorar. É muito comum a gente se ver os colegas nossos que projetam estruturas dizer que uma tonelada num desenho de um silo é mais real do que uma tonelada de uma estrutura de um prédio. Por quê? Porque as cargas que são aplicadas à fundação são decorrentes do material estocado, e não só são mais altas do que a própria estrutura, mas também são carregados e descarregados, com uma maior frequência do que numa estrutura convencional. Então, o que a gente vai apresentar aqui são alguns tipos de fundações, alguns procedimentos de cálculo que, aplicado especificamente aos silos, mas que já fazem parte do curso de fundações que existe aqui na Engeduca, que já foi apresentado por mim a questão de uns 2 anos. As fundações, evidentemente, são as mesmas que se usam em outras estruturas, fundações diretas, fundações profundas. E o fundo das estruturas, principalmente dos reservatórios, eles podem ser apoiados no próprio solo, como a gente vai mostrar aqui daqui para frente, como podem ser apoiados em estacas. Essas estacas podem ser capeadas por uma laje, que é uma laje tipo cogumelo, que alguns chamam de radier estaqueado, que a meu modo de ver está errado essa denominação. Radier estaqueado é um conceito diferente de uma laje cogumelo. Radier estaqueado é uma estrutura com estacas, mas também trabalhando por fundação rasa, cuja finalidade das estacas é reduzir recalques diferenciais. Então, as lajes de cogumelo não têm essa finalidade. Então, dizer que o fundo de um tanque estaqueado
é um radiestaqueado, não me parece uma, uma denominação correta. Agora, tem uma coisa muito importante que é pouco divulgado nos livros técnicos, que se refere à classificação dos tipos de fundações. E, via de regra, nas universidades, no próprio livro, fala-se muito dos materiais que compõem essas fundações, se é de concreto, se é de madeira, se é de aço. Como é que elas são instaladas, se é martelo de queda livre, se é martelo hidráulico, se é martelo vibratório, se é... Mas tem uma classificação muito importante que pouco é divulgada, que é a classificação no que diz respeito aos controles que nós temos durante a execução das fundações. E aí a gente pode dividir as fundações em dois grandes grupos. O primeiro grupo são estacas que têm controle abrangente. O que eu chamo de estacas que têm controle abrangente durante a execução? São estacas em que eu tenho condições de, através de medidas durante a execução, de verificar se as cargas que eu espero dessas fundações estão de acordo ou não com o projeto. E nesse tipo de estacas de controle abrangente, nós podemos citar as estacas cravadas por prensagem, estacas mega, que são cravadas com macaco hidráulico, quando eu meço diretamente a carga que eu estou aplicando na estaca. As estacas tipo Frank, as pré-moldadas e as metálicas também estão nessa classificação, porque durante a execução dessas estacas, eu meço negas, eu meço repiques, eu posso fazer ensaio de carregamento dinâmico. Então, eu tenho controles durante a execução que me permitem estimar a carga que eu vou esperar numa determinada prova de carga e comparar isso com o projeto, tomar decisões, inclusive, durante a execução da obra, ou de incompridar mais a estaca, ou diminuir mais a estaca. Já no outro grupo está o que a gente chama de controle de estacas com controle pouco abrangente. Pouco abrangente por quê? Porque não tem essas medidas durante a instalação. Nesse caso, estão as estacas, as sapatas, né? Quer dizer, na sapata você escava, você só olha o terreno, mas você não tem nenhuma medida. Os tubulões, estacas Strauss, basicamente as estacas barretes, estacões, as estacas raiz, as hélice contínua. A estaca hélice contínua, aquele monitoramento que é feito, não é um monitoramento de controle de capacidade de carga, é um monitoramento de velocidade de avanço do trago, mas não tem uma medida, tipo uma nega, um gráfico de cravação ou um repique, que me garanta que eu possa ter a estaca com o comprimento certo. Essa classificação é muito importante, porque as estacas do segundo grupo, ao contrário das estacas do primeiro grupo, elas precisam de uma campanha de investigação bem definida, bem clara. Por quê? Porque já que eu não tenho medidas durante a execução que me permitam estimar a carga que eu estou tendo durante a execução, essa definição de comprimento dessas estacas é feita na fase de projeto. E o pessoal de campo segue o comprimento colocado no projeto. Então, se eu não tiver uma campanha de investigações bem feita, eu posso estar com um projeto com problema, porque eu não tenho medida no campo. E pior do que isso, basicamente, aqui no Brasil, a gente só usa o ensaio SPT. E, infelizmente, o ensaio SPT, ele caiu e está caindo muito de qualidade. Consequentemente, muito dos insucessos de fundações nas estacas com controle pouco abrangente se deve a essa má qualidade dessa investigação, não só em quantidade como em qualidade. Então, a norma que define a quantidade de sondagens para um prédio, por exemplo, que é o que a turma mais usam, ela não tem essa divisão, ela trata a quantidade de sondagens por uma determinada área. Mas esse assunto do controle, se é uma estaca controlada ou não, deveria também fazer parte também dessa definição da quantidade de estaca. Eu trago aqui algumas
algumas manifestações de alguns colegas. O professor Moacir Schwab, lá da Bahia, ele fala aqui, ó, ele está falando aqui, dizendo que o ensaio, ele, embora tenha uma norma e tudo, a turma não segue a norma. E ele fala aqui o seguinte, olha, a maior parte das empresas responsáveis pela execução desse ensaio não está qualificada para tal. E ele fala assim, os encarregados mal sabem assinar o próprio nome. Veja, ninguém fiscaliza a execução das sondagens. Então os amostradores podem estar fora de norma, o peso pode estar fora de norma. E aí ele faz a pergunta, como confiar nas correlações que a gente usa para projetar uma fundação, se eu não tenho confiança nesse número? E pior do que isso, aqui ele bate forte. Falta honestidade, preparo e responsabilidade. Veja, honestidade. Tem empresas que, entre aspas, fabricam sondagens, ou seja, faz uma sondagem e desenha duas. Ou faz a sondagem, se pega uma camada de argila mole, ele faz uma sondagem a cada, sei lá, uma certa quantidade, depois inventa um número no meio, porque ele sabe que a argila mole é alguma coisa próximo de zero. A mesma coisa o professor Carlos Medeiros, também lá da Universidade lá de Brasília. Ele fala aqui, ó, a simplicidade e a popularização desse método são as portas para que profissionais e empresas sem capacidade técnica adequada entrem e permaneçam no mercado, em detrimento de bons profissionais, pois não existe no mercado um mecanismo para identificar profissionais e empresas capacitadas de fazer sondagem dentro da boa técnica. Ele propôs, inclusive, criar um selo para, digamos assim, tentar classificar as empresas por qualidade, mas não se consegue, não consegue. Então, hoje em dia, a gente já tem outros ensaios que não estão tão sujeitos a erros humanos como hoje está a sondagem. São os ensaios Piezocone, são os dilatômetros, são os ensaios sísmicos, né, que estão começando a ser empregados na engenharia de fusão. Eu chamo a atenção uma coisa aqui, é o seguinte, comprar um serviço, que a sondagem é um serviço, é diferente de comprar um produto. Porque se eu quero comprar, por exemplo, um carro, ou quero comprar uma geladeira, ou quero comprar um micro-ondas, eu estou comprando um produto que já existe. Então, nesse caso, eu posso pesquisar aonde é mais barato, tem melhor facilidade de me atender, porque o produto é igual em qualquer casa que eu compre. Agora, um serviço, eu estou comprando um produto que ainda vai ser executado. Então, o preço já não é mais o único elemento que eu tenho que considerar. Eu preciso pesquisar a qualidade da empresa que me vai prestar esse serviço. Eu quero saber de algum de vocês aqui, se tiver que fazer uma operação séria, você vai no Google saber qual é o cirurgião mais barato e qual é o hospital mais barato. E vai e contrata esse profissional. Ou se vai procurar com os amigos, saber qual é o cirurgião que atende melhor, qual é o hospital com melhor qualidade. O preço não é mais o condicionante da compra, como é no produto. Aqui eu boto dois exemplos, né? Um colega nosso foi para o dentista, né? E encontrou esse dentista aqui, ó. E o outro encontrou esse aqui. Vocês olhando esses dois dentistas, com qual dos dois vocês iriam? Com esse, que o cara está mais satisfeito, ou com esse que ele arrepiou? Provavelmente a maioria vai dizer, eu iria com esse aqui. Bom, pode ser que realmente isso aqui seja o melhor, mas veja que isso aqui já é um senhor. Ele pode ser pode ter sido um bom dentista, mas ele pode estar desatualizado. Ele pode não estar acompanhando Esse aqui pode ser um cara que tem uma aparência, digamos assim, meia maluca, mas de repente é um cara mais novo, um cara mais atualizado. Então, o serviço não se compra só pelo preço. E é esse o problema que tem a sondagem. Por quê? Porque o sujeito vai comprar a sondagem, que é o serviço, e vai procurar pelo menor preço sem saber se aquela empresa que ele está contratando é uma empresa que tem qualidade ou não. Esse é o grande problema que nós temos hoje nas sondagens. Até aí está tudo bem, né, gente? Eu queria que vocês de vez em quando dessem
se tiver alguma pergunta, alguma coisa, para a gente poder... Agora, vamos voltar à classificação que eu fiz lá no início. Eu incluí as estacas metálicas na classificação de estacas com controle. Só que as estacas metálicas com controle, elas só têm controle abrangente se elas forem instaladas ou cravadas com martelo de queda livre ou martelos hidráulicos de impacto, onde eu posso medir negas, posso fazer gráfico de gravação, posso medir PDA, que seja qualquer coisa. Mas, recentemente, a partir do ano 2002, começaram a ser usadas aqui no Brasil os martelos vibratórios para cravar estacas metálicas. E nos martelos vibratórios, eu não tenho mais condições de medir negas, repiques, fazer gráfico de gravação. Não tenho mais. Mesmo o ensaio PDA, que é amplamente usado nas estacas cravadas, que é baseado na equação da onda, a equação da onda não conseguiu ser desenvolvida para a cravação com martelos vibratórios. Então, as estacas metálicas, quando são cravadas com martelo vibratório, elas têm que ser classificadas com pouco abrangente. Elas só serão abrangentes se forem cravadas com martelo de queda livre ou hidráulico de impacto. Quem tiver interesse em estudar os martelos vibratórios, eu sugiro que vejam um artigo meu que está no site Portal da Geotecnia. O título do trabalho é importante para quem tem interesse por martelo vibratório. Chama-se Primeira Tentativa para a Seleção de Martelos Vibratórios na Cravação de Estacas Metálicas em Solos da Costa Brasileira e Critério de Controle durante a cravação dessas estacas usando esse tipo de martelo. Eu tento, nesse trabalho, uma primeira tentativa de a gente ter algum controle, ainda que precário, por isso que eu digo que é a primeira tentativa nesse trabalho, de controle de campo com martelo vibratório. No início aqui do Brasil, quando se começou a usar o martelo vibratório, por causa dessa falta de controle, né, as empresas costumavam, após cravar com martelo hidráulico, martelo vibratório, eles trocavam o martelo por um martelo hidráulico de impacto, para poder tirar nega e tirar repique. Só que isso impunha que tem que ter dois equipamentos na obra, um hidráulico e um de vibratório, e interferia na execução, porque se não desse a nega, o martelo vibratório, o cara cravava a estaca com o martelo hidráulico de impacto e o martelo vibratório ficava parado. Então, a tendência foi realmente não ter mais esse martelo de impacto durante a cravação das estacas. Hoje as estacas metálicas são cravadas só com martelo vibratório, sem essa segunda opção de usar um martelo de queda livre ou de impacto. Bom, isso é o preâmbulo, é a introdução que eu falei. Agora vamos entrar em algumas particularidades das fundações de obras de silos. Basicamente, existe uma característica importante nos silos quando eles se situam em regiões de calcário, são rochas cársticas, que são rochas solúveis. E isso acontece muito na região de fábricas de cimento, onde é muito comum haver cavernas nessas regiões de rochas calcárias. Aqui está um exemplo esquemático de uma obra em que tinha dois silos existentes.
Aqui você tem uma camada de aterro, um solo sedimentar, depois tem o solo residual e uma rocha calcária, onde aparecem cavernas e, eventualmente, alguns desmoronamentos dessas cavernas. É muito importante, dentro daquela linha que nós falamos de investigação geotécnica, quando vocês estiverem trabalhando em regiões de fábricas de cimento, vocês insistirem em ter uma investigação bem caracterizada, bem forte, para ver se é possível detectar cavernas. E para isso, talvez o SPT não seja o ensaio melhor. Talvez hoje em dia, eu diria que deveria se fazer também, junto com o SPT, o ensaio sísmico. Sísmico de superfície para poder varrer e ver se eventualmente tem cavernas ou não. Se tiverem cavernas, nós temos várias opções. Ou a gente muda de local o silo, se houver espaço disponível, ou vai ter que enfrentar a caverna. E para enfrentar a caverna, nós temos duas hipóteses. Ou a gente atravessa atravessa com estacas, né? Ou tem uma espessura de solo acima da caverna suficiente para absorver a carga do silo. Agora, não adianta só pegar a carga de uma estaca. Tem que ser a carga do conjunto de estacas. Que pode ser que, por exemplo, quando eu estou gravando essa estaca aqui, eu tenho a nega, tenho a repique, bonitinho. A mesma coisa quando eu estou gravando aqui. Só que quando eu tiver o conjunto, o bulbo de tensões é maior e provavelmente posso ter um colapso. Então, nesse caso, há que estudar, inclusive, resistências ao cisalhamento dessas abóbadas, dessas cavernas. E aí, evidentemente, que a melhor solução são sempre soluções que possam ser cravadas com intensidade grande de energia. Eu não estou vendo nenhuma pergunta até agora. Deixa eu ver. Eu estou entendendo tudo, eu não estou entendendo nada. Pelo amor de Deus, fala. Não. Agora, no Brasil, a gente já conhece algumas regiões que a gente sabe que tem cavernas. Por exemplo, em Minas Gerais, nós temos a região da Lapa, Lagoinha, Vespasiano, Maquiné, Bom Jesus da Lapa, e uma extensão bem grande do Rio São Francisco. Em Ubujará, no Ceará, Cajamar, aqui em São Paulo, onde ficou famoso, Votorantim, região de Votorantim também tem, Capão Bonito, e Apiaí, onde tem muita fábrica de cimento, em São Paulo. Então, nessas regiões, a gente tem que estar atento à campanha de investigação para não ter um insucesso na fundação desses silos. Porque, como eu falei com vocês, a grande carga dos silos não é o peso próprio, da estrutura do silo, mas sim o material estocado, que é colocado, retirado, colocado, retirado. Aqui está o que nós falamos, né? Que ou muda ou tal. Outra coisa importante é quando a gente também é muito comum às vezes, pelo menos aqui a gente vai mostrar alguns casos, em que não sei porque que essa alguns casos em que a gente deixa o fundo do silo apoiado no terreno e às vezes só estaqueia o anel do reservatório. Geralmente isso é mais em reservatório, não em silos. Em reservatório da Petrobras, reservatório de água. Então, se tiver camadas e nós vamos mostrar aqui exemplo, de camadas de material de baixa resistência, essa carga aplicada pelo fundo do reservatório, ele pode aplicar esforços horizontais em profundidade nas estacas e pode também aplicar atrito negativo. Então, também ficar atento. Nós vamos mostrar um exemplo, o primeiro exemplo que nós vamos mostrar, que vai ser um reservatório sem estacas, nem no costado, nem no fundo do reservatório. Isso por quê? Porque o material que eu tenho aqui embaixo desse exemplo, que vai ser o primeiro exemplo nosso, é um material que não tem argila mole, então é um material que não tem esses efeitos adicionais. Mas tem que tomar cuidado quando acontece isso aí.
Esta aqui é uma obra real, não é mentira. É aqui em Cubatão, uma fábrica de cimento, aqui uma pilha de calcário, em que o telhado está apoiado em estacas, e a correia transportadora também está apoiada em estacas, mas o piso desse depósito aqui está em cima do solo, inclusive com solo mole, típico da região da Baixada Santista, aqui em Cubatão. O que acontece? Eles colocaram, para evitar que isso aqui abrisse, eles colocaram um tirante ligando essas estacas com essas estacas, para evitar que houvesse, que abrisse, né? Só que isso aqui fica uma rótula, isso aqui fica uma rótula, isso aqui vai deformar. Ao deformar, vai criar esforços horizontais e atrito negativo nessas estacas. O atrito negativo provavelmente o projetista levou em conta, mas este efeito de carregamento horizontal, que é feito de Chebotaryov, devido a uma carga assimétrica, porque aqui eu tenho uma carga que corresponde ao peso dessa pilha, mas aqui fora eu tenho carga zero, então essa tendência dessa pilha é querer se movimentar para cá. E aí, o que acontece? Acontece isso aqui, ó. Veja, ficou presa aqui a rótula, ficou aqui a rótula, e isso aqui girou, isso foi para lá, isso aqui girou, olha. A fundação foi para lá, aqui lá em cima está apoiado o telhado, e vejam as distâncias, até em proporção com as pessoas que estão aqui, ó. Movimentos significativamente grandes. Essa estrutura teve que ser demolida, o piso teve que ser estaqueado e refeito tudo. Quer dizer, é um erro que não pode ser cometido num projeto. Quando tem argila morta, tem que tomar cuidado. Embora não seja um caso de silo, é um caso que está aí muito na internet, aconteceu em Xangai, aqui é esse problema aqui, ó. Eu mesmo estava falando. O camarada tem um prédio, o que ele fez? Ele fez as duas coisas que não devia fazer. Primeiro, escavou na frente. Ao escavar na frente, ele já tem uma carga zero aqui e uma carga aqui atrás igual ao peso de terra. E pior do que isso, ele já pegou a terra que estava aqui e jogou aqui em cima. Então ele fez duas bobagens. E aí, por azar, choveu. Ao chover, o que aconteceu? Aumentou o peso específico desse material, porque ele ficou saturado, e diminuiu a resistência ao cisalhamento, porque esse solo aqui ficou submerso. O que aconteceu? O prédio caiu. Por sorte, ele não bateu no outro para lá na frente. Vejam vocês, um erro que não se pode cometer mais, né, doutor? A gente, sempre que tiver carregamentos assimétricos, tem que tomar cuidado. Mesmo que não tenha argila mole, é importante dar uma checada se essa carga horizontal é possível de ser resistida ou não pelas estacas, porque senão você pode ter um problema desse mesmo tipo. Bom, uma carga que é bastante importante também nos silos são as cargas devido ao vento. E nós então temos uma norma brasileira, que é a NBR 6123, que trata desse assunto. E ela tem então, para o Brasil, as regiões de característica de vento, 30 metros por segundo, 30, 35, 40, 45, 50. Reparam que a maioria do território brasileiro está na faixa de velocidade característica 40 metros por segundo. Apenas aqui, ó, no sul de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, é 45, e mais lá perto já da Argentina é 50. Ou seja, a grande maioria das nossas obras aqui do Brasil, elas estão com velocidade de vento em torno de 40 metros por segundo. É para São Paulo e eu diria que é basicamente para todo o Brasil. Conhecida a carga, a velocidade característica do vento, é possível calcular a pressão que o vento aplica
na estrutura pela expressão o V característico ao quadrado dividido por 16. Esse vento característico não é só função dessas velocidades que estão aqui, mas também dos aspectos de topografia, rugosidade e tal. Então ele é multiplicado por 3 fatores, S1, S2 e S3, que o fator topográfico, se o terreno é plano, isso está tudo na norma 6123. Se o terreno é plano ou fracamente acidentado, o S1 é igual a 1, rugosidade normalmente a gente toma 0,9 e o fator estatístico 0,1. Isso tudo implica em ter um vento que dá uma pressão da ordem de 80 kg por metro quadrado. É o grande número que a gente usa para efeito de calcular o momento e a carga horizontal que chega na fundação. Essa carga é multiplicada por um fator de arraste, que é 1,25, e com isso a gente pode calcular o momento, que é essa força H, vezes a metade da altura do silo, mais a altura do bloco, para poder ter as cargas, os momentos e as cargas horizontais que ocorrem... Ué, por que aqui não quer? Agora foi. Que ocorrem no... Isso aqui vocês terem ideia de 40 metros por segundo, isso dá 40 metros por segundo, se eu multiplicar por 10 a menos 3, que é quilômetro, e dividir por 1, dividido por 3.600, que é 1 hora, isso dá mais ou menos 140 km por hora. Aqui em Santos, pelo menos, já se mediram um vento de 110 km por hora. E só a título de curiosidade para vocês, nas obras portuárias de Santos, quando o vento chega em 60 km por hora, ou seja, praticamente a metade do vento máximo, eles param as operações com os portainers e amarram, inclusive, os containers. Amarram eles que estão vazios, né? Outra coisa importante é o seguinte, a norma de fundações foi revista o ano passado, em setembro do ano passado, faz um ano. E na norma de fundações, quando se falava em efeito de vento, a norma permitia que o efeito de vento, quando a gente considerava a carga com a ação do vento, a gente poderia majorar a carga atuante admissível das estacas em 30%, ou também aumentar a tensão admissível das fundações diretas em 30%, para qualquer estrutura. Isso foi revisto e hoje só, por causa para os prédios, por exemplo, não pode mais trabalhar com 30%, só pode trabalhar com 15%. Mas, para os silos, para os reservatórios, para os galpões industriais de baixa altura, ela permitiu continuar com 30%. Então, os nossos exemplos aqui, para quando formos calcular as cargas nas fundações ou as tensões atuantes na sapata, né? Nós podemos majorar. Primeiro faz a ponta sem ação do vento, trabalhar com a carga admissível, depois impõe a ação do vento, e aí pode chegar até 30% a mais na carga admissível das estacas, ou 30% na tensão admissível das sapatas. Lembrando que estas isopletas estão... isso é verdade, tem uma observação aqui do Maciel, que sim, estão sendo revistas. Eu sei disso porque eu estou com uma obra agora aqui no Ceará, e por causa do trabalho de aquecimento global e tudo, estes mapas estão sendo revistos, mas ainda que eu saiba, a norma de vento ainda não foi revista. Embora a gente sabe que a BNT ela tem como premissa rever todas as normas a cada 5 anos. Essa norma, teoricamente, já deve estar caducada, já, com toda certeza. Mas, de qualquer maneira, o que vai mudar, provavelmente, vai ser esses valores aqui de velocidade, né? Provavelmente vão aumentar. Veja, não é só... Olha, a BNT, embora tenha essa premissa de ter que rever a cada 5 anos, ela tem uma dificuldade muito grande de fazer essas revisões e colocá-las atualizadas. Veja, a norma de sondagem que nós falamos aqui, que já está há mais de 3 anos
já foi colocada em discussão pública, já foi aceita na discussão pública, já está na BNT para publicar, faz mais de 3 anos que ela não é publicada. Então, quem tem a norma antiga não sabe que existe uma norma nova, mas só que essa norma nova ainda não foi publicada pela BNT. Então, isso é um problema sério. De qualquer maneira, eu acho o seguinte, a gente como engenheiro, aonde que tem dúvida, mesmo que a norma não esteja publicada, sempre existe alguém estudando a norma. Então, é ver quem é que faz parte da comissão e procurar saber se esses valores aqui estão mudando muito ou não. Sempre é possível a gente chegar lá. Ok? Deixa eu ver quem mais que está colocando alguma coisa aqui. Como que durante 100 km por hora. Mas 100 km por hora, viu, Ricardo? Ricardo Borne. 100 km por hora. Aquele prédio Millennium que balançou lá, a piscina que andou vazando, não sei o que está na internet, era 90 km por hora. Não era nem 100, era 90. Ricardo Borne. O problema todo eu não queria entrar nesse detalhe, mas tudo bem, só porque é importante. Por que a norma de vento mudou? Porque quando a norma falava que era 30%, admitia-se que a estrutura fosse uma estrutura rígida. Ou seja, ela se deformava como corpo rígido. Então, aqui eles emitiam 30%. Só que no prédio não é assim, porque o prédio é uma estrutura em balanço, e a deformada do prédio, ela cresce na quarta potência. Ué, não quer pintar? Ela cresce na quarta. Então, as cargas que estão aqui, apoiadas aqui, não só tem a ação do vento, como tem a ação da própria carga permanente em função da deformada que dá ao prédio. Então, por isso que para os prédios, nós reduzimos para 15%. E só deixamos 30% para os silos, que são estruturas rígidas, para os armazéns de pouca altura, mas para os prédios é só 15%. Porque quando o calculista apresenta a carga de efeito de vento, na carga de efeito de vento dele, também tem a carga vertical multiplicada pela deformada, decorrente da deformada da estrutura. E essa deformada é função da altura à quarta potência. Isso vocês que são calculistas devem saber melhor que eu. Mas é por isso que a gente mudou na norma. A gente mudou e só deixou 30% para os silos e para os reservatórios. Para os prédios é 15%. Alguma dúvida mais? Não, achei que tem aqui mais alguma coisa. Artigo, achei no portal. Seu artigo eu achei no portal. Tudo bem. Esse artigo é o primeiro que nós fizemos na época foi o ano retrasado, eu acho. É a primeira tentativa que eu estou estudando ainda agora. Lá eu só usei para estaca metálica, mas eu estou estudando também para outro tipo de estaca. Ainda não publiquei. Muito bem. Vamos agora partir para o nosso exemplo. Hoje, aqui vamos começar a pensar num exemplo, que é esse que está aqui, ó. É um reservatório metálico. Um reservatório metálico. Tanto o fundo desse reservatório, quanto o anel de concreto, onde se apoia ao costado do reservatório, está tudo em fundação direta. São reservatórios de combustíveis, e o exemplo que eu vou apresentar é um exemplo que eu tirei da minha memória de cálculo. Aliás, a maioria dos exemplos que eu vou usar nestas apresentações são exemplos que eu participei. Esse aqui foram os tanques da Petrobras que eu projetei em 1978. Ou seja, naquele tempo eu usava a norma NB1/77. NB1 é o nome da norma que atualmente se chama NBR 6118. No passado era NB1.
E a versão que eu fiz, que eu dimensionei essa estrutura, foi com a versão de 77. Ou seja, já fazem aí 43 anos. Quero informar vocês que nesses 43 anos os tanques ainda estão operando, então não deve ter grande besteira no projeto. A única coisa que eu adaptei aqui, nesse exemplo, eu corrigi o vento, que na época também que eu fiz esse 77, o vento era menor, naquele tempo era menor. Mas eu atualizei o exemplo colocando o vento já com a norma 6123, tá? O que eu não fiz, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, eu vou pedir para vocês fazerem, é a parte de fissuração. Bom, esse exemplo eram vários tanques com praticamente 45 metros de diâmetro, essa altura padrão mais ou menos da Petrobras, que é a altura de 12 metros, 12 metros e pouco, e o solo não tem argila mole, então tanto o fundo do reservatório como o costado do reservatório está apoiado tudo em fundação direta. Esse tanque cada tanque desses tinha uma capacidade de 18.700 metros cúbicos. E o peso próprio da chapa, né, tanto do costado como do fundo, 320 toneladas. Essas eram as características desses reservatórios, desses tanques, né? Uma coisa importante também para vocês é que os tanques da Petrobras, que geralmente estocam gasolina, óleo diesel, esses materiais, esses líquidos, eles têm peso específico inferior ao da água. Mas existe um procedimento de recebimento do tanque que é controlar capacidade de carga e recalques do tanque, enchendo-o com água. Então, embora o produto que vai ser estocado lá depois vai ter um peso específico menor que o da água, o dimensionamento, tanto da fundação quanto da estrutura, é feito para o peso específico de 1 tonelada por metro cúbico, ou seja, 10 kN por metro cúbico. Tá? Então, agora, tem outros casos, e que eu inclusive também vou apresentar numa das próximas aulas, em que existem prolíquidos com peso específico superiores ao da água. Então aí nesse caso, o teste é feito com o próprio material, material que vai ser estocado. Como é que é uma fundação de um reservatório com chapa metálica, ela apoiada no chão e o costado em cima de uma viga circular, como está aqui mostrado, uma viga circular por baixo. Essa linha vermelha que está aqui no meio é a linha do costado. O costado fica a meia distância da espessura desse anel de concreto. E esse anel de concreto, geralmente ele é feito assim. Ele é feito escavado o terreno a prumo, chapiscado com argamassa, né, com argamassa aqui, colocado uma forma aqui fora e colocada a armadura e cheio de concreto tudo. Então eu concreto esse anel, já concreto ele contra o próprio terreno, para poder já me garantir aqui um empuxo passivo. Depois a gente faz um complemento de solo compactado, e aqui em cima a gente coloca um macadame hidráulico, tudo isso a gente vai detalhar aqui no decorrer do exemplo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é ter um critério. Peraí, calma. O Marcelo está perguntando se existe alguma dilatação nessa viga aqui, né? Existe, claro. Vou mostrar como é que a gente concreta. Essa viga não é. Esse anel de concreto não é concretado de uma única vez, por causa do problema da retração. Aí pode aparecer fissuras. Isso eu vou mostrar um pouquinho mais para frente, tá bom, Marcelo? Deixa eu ver quem mais que. Tá, por enquanto só Marcelo. Tá certo, Marcelo? Dá o retorno aí de que tá ok. Então, aquilo que eu falei com vocês. Aqui é o concreto contra o terreno, chapiscando. Aqui eu faço um solo compactado. Na época eu usava 98% do prócto normal. Hoje eu até uso quase 100%, porque fazer 98 ou fazer 100 é praticamente a mesma, não muda muito. Eu fico com uma condição de compressibilidade muito boa aqui nesse terreno,
para não deformar muito. E aqui em cima a gente botou um macadame hidráulico e depois um cimento asfáltico para poder apoiar a chapa. Bom, primeiro critério que eu uso para começar a definir essa espessura, porque a altura é função das cotas que o proprietário nos informa, tá certo? A cota que ele quer que fique o fundo do reservatório, a cota que está o terreno, a cota que eu defino, aí essa profundidade eu que defino, mas a geometria geralmente é o proprietário que fornece. Agora, eu preciso começar então a altura basicamente sai por geometria. A largura eu costumo usar. Tá aqui, ó, Marcelo. Chegou a tua resposta aqui, ó. Nessa viga, nesse caso aí de 45 metros mais ou menos, eu deixei 8 janelas espaçadas de 1 metro, aberturas de 1 metro, que só foram concretadas depois de 14 a 21 dias. Isso se eu usasse cimento, naquela época eu usava cimento normal, cimento Portland. Mas hoje em dia, pode-se usar cimento Ari. Se eu usar cimento Ari, eu posso concretar essas janelas que eu deixo em torno de 7 a 10 dias. Isso para quê? Para permitir que haja retração e aí depois eu completo o anel. Deu para entender, Marcelo? Isso que está aí dá retorno, que você não deu retorno até agora. É isso que você está perguntando, é isso aqui. Ou seja, eu não concreto tudo. Eu concreto. Só depois eu venho e concreto isso aqui, ó. 14 a 21 dias se for cimento comum, 7 a 10 dias se for cimento Ari. Aqui, aí completo isso aqui, ó. Esse aqui é o procedimento. Esse é o procedimento que a gente usa. Aqui está o que eu falei com vocês da compactação, que hoje eu usaria 100%. Mas também 98% já é uma compactação bastante tranquila, tá, gente? Não é também nada complicado. Aqui, então, é o problema da camada do macadame. O macadame hidráulico, eu até mostrei aqui, não sei se alguém já está acostumado a... O macadame hidráulico é uma camada de brita, né? Pedra britada, né? Que ela entra como agregado, depois por cima eu coloco um agregado fino para jogar água e compactar com aquele rolo de 3 rodas. Aqui nós temos, eu tirei do livro de terraplenagem, as percentagens que a gente usa no agregado graúdo e no agregado miúdo de enchimento. No agregado graúdo, nós temos 3 tipos de curva granulométrica. Esta que curva A é quando a minha espessura do macadame hidráulico for da ordem de 12 centímetros. O B é quando a espessura do macadame hidráulico for da ordem de 9 centímetros. E o C, quando a espessura do macadame hidráulico for 7 centímetros. Para material fino do material graúdo tipo A, eu uso a percentagem, o fino, esse que está aqui, o tipo 1. O tipo 1, então, esse aqui, ó, é para 12 centímetros de espessura. Esse aqui é para 9 centímetros de espessura do macadame hidráulico e esse aqui é para 7 centímetros. Para esse aqui, eu uso material fino, esse que está aqui. Esse aqui, eu uso para esse aqui. Para o B, eu faço uma média entre esses dois aqui. Esse material é jogado a brita primeiro, depois eu jogo por cima o material de enchimento, e aí eu vou jogando água e passo o rolo compressor. É isso que é isso que se chama
É isso que se chama macadame hidráulico. Está aqui, ó. Isso que eu falei está aqui escrito, ó. E o rolo compressor que a gente usa, aquele rolo compressor que tem da ordem de 10 a 12 toneladas, aquele de 3 rodas. Usa irrigadeiras e usa vassouras, não tem nada de... Como se faz na estrada, tá bom? Então, eu falei para vocês, a primeira coisa que eu tenho que começar a pensar, a altura do anel eu já tenho, por geometria, e agora eu vou começar a ver a espessura. Eu uso, para dimensionar esse anel, um trabalho desse engenheiro Yannis. Ele é um engenheiro mexicano, lá do México, lá no Golfo do México, né? E ele tem muitos trabalhos ele trabalhou muito em obras de petrolíferas, né? Então ele tem procedimento de cálculo e também de reparo de estruturas, que eu vou mostrar aqui. Eu uso muito o trabalho do Yannis. E ele então, o Yannis, ele diz que a espessura do anel é função do peso próprio do costado, tudo que tiver de peso de chapa, tá? O W é peso de chapa. A altura do costado em metros, que é o H. A altura do anel, que é o H pequenininho, que eu falei que eu defino geometricamente. E mais o peso específico do produto estocado. Só que o produto estocado, como eu falei para vocês, mesmo que ele tenha peso específico menor que 1, a gente tem que usar sempre 1 tonelada por metro cúbico, ou seja, 10 kN por metro cúbico. Por quê? Porque o tanque é testado com água, mesmo que depois ele seja... Ele tenha estoque de líquido mais leve. Feita essa conta aqui, ó, 2.300, tá ali, ó, o peso, nós vimos que o peso total do líquido mais a chapa, 320 dividido pelo perímetro, deu 2.300 quilos, tá aqui 2.300 quilos, que é o W. 2.300 vezes 61. 0,3, que peso específico da água, 1.000, H 12, altura do anel, e o Hzinho pequeno foi 1,20 m que nós usamos. Então ele parte de uma dimensão mínima de 45 centímetros. Ou seja, se não quiser fazer conta nenhuma, pode partir do mínimo de 30. Usar menos de 30 não se usa nunca. Mas às vezes pode ser que, dependendo da carga, eu tenha que usar até mais do que 45. Então é importante ter um critério para não ficar chutando números sem um respaldo. Deixa eu ver como é que é. Também pode ser usado, pode sim, o Alexandre, pode usar o BGS sim. Veja, o que mais aqui? No caso, ser um reservatório de paredes de concreto. Não, essa expressão aqui, esses trabalhos do Yannis, eles só valem para reservatório de chapa metálica. E o Yannis, mesmo em argilas moles, eu vou mostrar depois para você também, ele inclusive, mesmo em argilas moles, ele tem trabalhos dele colocando não só o fundo do reservatório, como o próprio anel em cima, sem nenhuma estaca, sem nada, em cima da argila mole. E ele tem isso eu tinha mostrado talvez na última aula, um exemplo que eu tirei, um exemplo que eu vou apresentar, e que lá eu mostro como é que ele faz, o que ele propunha, no caso de, mesmo em argilas moles, apoiar não só o fundo, como também o anel, sem estaquear o anel, e como ele reparava, uma solução bastante engenhosa. Evidentemente que aqui no Brasil a Petrobras não deixa fazer assim. Se tiver argila mole, a Petrobras exige que pelo menos o anel seja estaqueado. Mas lá no México, na época que esse Yannis trabalhava, ele fez muitos tanques lá no México, em argilas moles, ele tinha alguns limites de tolerâncias, e ele então tinha procedimentos de controle e de reparo ao longo da operação do reservatório, do tanque, tá? Então, esse negócio aqui só vale para tanques com camisa de aço, não vale para concreto. Concreto é outra história.
Concreto vocês têm lá no trabalho que eu falei, na aula que eu falei, do professor Calil, quando ele trata de silos. Lá ele trata de dimensão estrutural, ele também trata de como, sei lá, como é que flui o material dentro do silo, sei lá. Não tem nada a ver com isso aqui, é para chapa metálica. Bom, essa obra, ela tinha, o solo tinha capacidade de tensão admissível de 1,5 kg por centímetro quadrado, 0,15 MPa ou 150 kPa. Qual é a carga que vem em cima do anel? Então a tensão máxima que eu posso aplicar aqui, sem ação de vento, é 1,5 kg por centímetro quadrado, ou seja, 150 kPa ou 0,15 MPa. Se depois eu levo em conta a ação do vento, eu posso majorar esse 1,5, posso majorá-lo em mais 30%, como a gente vai mostrar. Bom, mas qual é a carga que atua em cima desse anel? Atua a própria chapa do anel, com a chapa do teto e tudo, mais o líquido que vai ser colocado aqui nesse espaço, ó, entre o líquido que está aqui em cima, ó, nessa espessura, metade da espessura do anel. Então é o líquido. Então a carga que é? É o 44, que é o diâmetro externo ao quadrado, menos o diâmetro interno ao quadrado, vezes a altura do tanque, 12,92, e aqui faltou. Aqui faltou. Vezes 1 tonelada força por metro cúbico, que é o peso específico da água. Ou seja, Então a carga que está em cima dele, divido a chapa, ao líquido, 380 toneladas, que é o peso de líquido nessa coroa, nesse anel circular. Mais o peso da chapa, 320 toneladas. Botei a chapa toda, inclusive a chapa do fundo. Não é, também a chapa do fundo não é que pesa muito, o que pesa mais são as chapas verticais e o teto. E mais o peso próprio, do próprio anel, que é 44,646 ao quadrado, menos o 43, que está aqui, ó, 43,746 ao quadrado, vezes 1,20 de altura, vezes 2,5 peso específico do concreto. 180. Total, 880 toneladas. 880 toneladas, dividido pela área, que é π sobre 4, 44,196, menos 43, que é a área desse círculo do anel, me deu uma tensão de 14 toneladas por metro quadrado, ou seja, 1,4 kg por centímetro quadrado, menor que 1,5, tal K, ou 14 ou 140 kPa, se vocês trabalham em kPa, ou 0,14 MPa, se vocês trabalham em MPa. E agora eu vou verificar com a ação do vento. Bom, está lá os 40 metros por segundo, aquele S1, esse já falamos, está lá 80 kg por metro quadrado. A altura do tanque, a força de arraste é 1,25 vezes 80, vezes a frente, que está com o vento, que é 44,196, que é o diâmetro externo do tanque, vezes a altura do tanque. Então a força que o vento impõe para tentar empurrar esse tanque vazio é 54 toneladas. Essas 54 toneladas, na fundação, ele vai dar um momento em 329, que é os 54 vezes a metade da altura do tanque. Deixa eu ver que tem uma pergunta mais aqui, peraí. Dependendo da espessura da chapa de fundo, essa área de contribuição de carga do líquido não pode ser maior do que isso. Não, em princípio, se eu entendi bem, Marcelo, em princípio não. Poderia ser se eu não estocasse líquido. Porque aí, claro, eu acho que, se eu entendi tua pergunta, vê se é isso. Pelo que eu estou entendendo,
Você está dizendo o seguinte, deixa eu ver se eu entendi o que você perguntou. Eu tenho aqui o fundo do tanque, do anel, né? Está aqui, né? E tem aqui a chapa. Você está me dizendo que se de repente... Epa, botar uma linha vermelha aqui. Vermelha. Não, uma vermelha. Não quer botar vermelha, sei que coisa, mas sem vergonha. Então, agora botou, que é vermelha. Você está me dizendo assim, eu estou dizendo que o peso de líquido é isso aqui, tá certo? Você está dizendo que não poderia ser maior, por efeito de, eventualmente, de arco, não é isso? E também, claro, a rigidez da chapa. Se for material que não líquido, é provável que essa carga seja maior mesmo. Porque eu tenho a resistência ao cisalhamento do material estocado. Mas no caso de líquido, não. O líquido não tem resistência ao cisalhamento. Então o líquido ele só pesa na coluna dele, porque o que está aqui vai direto para a chapa, não tem como arquear. Não existe efeito de arco na água. Só se fosse material granular, se fosse soja, se fosse açúcar, sei lá, material que tem resistência ao cisalhamento, que tem coesão e φ. No caso da água, a coesão é 0 e φ igual a 0. Então não existe efeito de arco na água. Ok? Me parece que essa é a tua dúvida. Se não for, pergunta de novo que eu tento responder. Vê se é isso que você estava perguntando. Bom, aqui então o que eu fiz? Peguei o momento que o vento me deu, 329 toneladas, e dividi pelo módulo resistente, o W, né, o W é π sobre 32, vezes diâmetro externo a quarta, menos diâmetro interno a quarta, dividido pelo diâmetro externo. Então deu um momento resistente de 684 metros cúbicos, então deu um acréscimo de carga devido ao vento de 0,48. Ou seja, a tensão ainda ficou abaixo de 1,5, nem precisou usar os 30% que eu poderia usar. Isso quer dizer o seguinte, eu poderia, teoricamente, reduzir a espessura do anel. Mas eu acho que em fundação, a gente tem tantas incertezas que não vale a pena a gente ficar trabalhando muito em cima do limite. Ainda mais se a gente tiver uma investigação geotécnica precária, como acontece na maioria dos casos, tá? Como eu já falei no início.